Ora, boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Hoje para mais uma aula do coaching da vida. Num dia chuvoso lá fora, com nevoeiro, com chuva, mas com boa disposição no coração. Isso é como o mais importante. Nós realmente tentarmos manter esse ânimos e essa capacidade de nos animarmos a nós e aos outros. Vou fazer os pedidos do costume, só para me dizerem se estão a ver bem, se estão a ouvir bem, se está tudo ok por esse lado. Já vejo aqui a Ana, já vejo a Emília. E dizer, obviamente, como costumo dizer todas as vezes, a quem está a chegar de novo, que isto é o meio que nós agora temos para nos comunicar. Portanto, a ideia aqui das aulas é promover o debate e a forma que vocês têm de falar comigo é através dos comentários. Portanto, vamos falando, vamos interagindo, eu vou falando sobre os tópicos que trago para falar, mas vocês podem sempre ir colocando as vossas questões, concordam, não concordam, acrescentam, têm alguma coisa a dizer, acham que não é pertinente, é pertinente. Portanto, é um espaço aberto. Eu sou só a promotora de trazer aqui alguns pontos para fazermos aqui também um brainstorming, digamos assim. Ok, a Ana diz que está tudo ok. Olá, Conceição. Tudo bem? Ok, então vamos avançar. Se estão reunidas as condições, vamos avançar com o tema de hoje. O tema que eu trazia hoje é o tema da longevidade útil. Longevidade, o nome já diz que, obviamente, que é algo longo, que é a nossa longevidade, longevidade do ser humano, que começa a ser bastante grande. Ou seja, enquanto se calhar em épocas anteriores o máximo era chegar até aos 40 e já era assim uma coisa, já era considerada uma coisa bastante avançada, nós hoje em dia estamos a viver uma nova era. Estamos a viver uma era de transição, no meu ver, que é, temos pessoas jovens, mas temos um grande leque de pessoas entre os 40 e os 60, mais ou menos, e começamos a ter aquilo que se chama os centenários ou os super centenários, que já são de 100 para cima, mas principalmente pessoas que vivem até aos 80, aos 90 ou por aí adiante. Eu já tive a oportunidade, felizmente, de conviver com pessoas de 96, que é o caso do meu avô paterno, e se calhar muitos de nós já estamos a ter essa realidade de conviver ou viver com pessoas de muito mais idade. E resta saber cada um de nós quanto tempo é que também vai viver em relação às gerações anteriores. Então este tema da longevidade, cada vez mais, no meu ver e naquilo que os dados apontam e que as estatísticas apontam, cada vez mais vai estar na ordem do dia. E eu acrescentei ali um prefixo que é útil, porque nós vamos aqui debater e falar ao longo da aula. Acho que para além de viver mais tempo, e o viver mais tempo ainda está também relacionado com a capacidade biológica que nós temos de viver, portanto, de não morrer, viver mais tempo, para além da esperança de vida média, mas para além disso, viver mais tempo para quê? Esse viver mais tempo com utilidade. Porque nós podemos dizer assim, acho que é aos 80 e pronto, a minha vida está feita, já fiz montes de coisas, pronto, eu por mim podia morrer hoje. Passa a expressão, obviamente ninguém quer morrer, mas pronto, passa a expressão
no sentido da pessoa ter aquela noção, pronto, eu já vivi este tempo todo, portanto, o que é que eu vou fazer agora? Mas, enquanto nós vivemos, e se temos esta vantagem, ou se vamos ter esta vantagem de viver, na média, alguns de nós viverem bastante mais tempo, e a média que estamos a falar entre 20 a 30 anos, o que é muito considerável, nós pensamos com que utilidade, com que produtividade, não é bem de produtividade, com que utilidade é que nós vamos dar a esta benesse, entre aspas. Pode ser vista benesse por uns, pode não ser vista por outros como uma benesse, mas esta utilidade, o que é que nos vai trazer? Como é que a gente pode tornar a longevidade útil? Agora, nós percebemos realmente que existem, como eu estava a dizer, pessoas que vivem e ficam lúcidas até idades muito avançadas. Claro que no bolo da sociedade, e porque isto também não é assim ainda muito propagado pelos mídias, começa a ser, a verdade é que já existem muitas pessoas no planeta que vão para além da barreira dos 90. Temos pessoas, eu para preparar a aula, por acaso eu não quis ser exaustiva, mas estive a ver descarreguei um fecheiro na internet, que é um livro de super centenários. Então, foi um apanhado que uma empresa fez ao longo de todo o mundo, de pessoas super centenárias, portanto, a partir dos 100, quais foram as pessoas mais velhas do planeta. Claro que depois vão morrendo umas, vão subindo outras ao pódio, digamos assim, mas a verdade é que temos a falar de idades de 115, 120 anos. Portanto, são idades muito avançadas, e quando nós falamos de idades, a maior parte deles, que eu pude perceber, foram pessoas que, apesar de terem algumas debilidades, obviamente, é impossível não terem alguma situação, do ponto de vista mental e do ponto de vista da sua comunicação com o mundo, permaneceram lúcidas. Portanto, é incrível como nós já vemos casos de pessoas que, com uma idade, sei lá, quase o dobro da média, digamos assim, da nossa geração anterior, conseguem estar lúcidas, conseguem comunicar, ainda que obviamente com algumas situações, mas que têm uma interação com a vida, têm algum tipo de utilidade e conseguem comunicar-se, recebem e dão algo. Portanto, existe uma troca, continuam a fazer essa troca de alguma forma. Portanto, são pessoas que já passaram por muitas gerações, já passaram por muitas experiências, mas realmente foi interessante para mim a nível pessoal, porque eu vou sempre buscando mais informação sobre esta área, mas ver e quero ver com mais calma, com mais detalhe, realmente um conjunto de tantas pessoas e de tantos países, não foi só de um país, são de vários países representadas, também tínhamos lá Portugal, mas que são pessoas que são um exemplo em termos desta questão da longevidade. E quando eu vou abordar esta questão, queria trazer para a aula da longevidade útil, não é? Hoje em dia fala-se também da idade, agora passas, da idade produtiva, de estar lúcido, não é? É incrível como começamos a ter pessoas que têm realmente o que é evidente, esta característica. Ora, fez-se um estudo, eu depois posso passar por e-mail se vocês quiserem, ou até deixar aqui na página, porque é engraçado, porque o conjunto de pesquisadoras que fizeram este estudo, eles próprios têm uma página onde se pode fazer inquéritos e onde podemos nós próprios também fazer alguma autoanálise em relação do nosso próprio envelhecimento, daquilo que muitas que se chama as zonas azuis, de Blue Zones. O que são as Blue Zones? São regiões do globo, da Terra, do planeta, onde realmente fez-se um estudo e ficou muito evidente que aquelas regiões as pessoas vivem com idades muito avançadas. Estamos a falar entre os 80 e os 100 anos. Portanto, são regiões onde está mais, não quer dizer que, obviamente, em todos os países não existam pessoas que vivem até mais tempo, que existem, mas nestes locais
realmente verificou-se um maior conjunto de pessoas que, portanto, que viviam até mais tempo. E foi-se tentar perceber porquê, se existiam denominadores em comum, porque é que estas pessoas em específico elas partilhavam esta questão de envelhecimento. O que é que as fazia, digamos assim, será que havia fatores que faziam regredir o envelhecimento? Será que havia aqui alguma coisa assim mágica que fazia com que eles realmente fossem excentenários e serem um bocadinho diferentes da média do planeta? Então, o que eles fizeram um estudo, recolheram os dados, inclusivamente existe alguma informação disponível também na internet. O pesquisador, que chama-se Dan Butler, ele inclusivamente tem uma talk nos TED Talks, para quem conhece, que uma promoção em cada país que fazem de oratória de pessoas que pesquisam alguns temas. Ele já apresentou várias vezes a pesquisa. Mas, resumidamente, aqui estão algumas das conclusões que eles chegaram em cada uma das regiões. Ora, por exemplo, a Itália, onde eles também encontraram em Sardenha realmente muitas pessoas com longevidade, e que as pessoas realmente, a maior parte deles atinge os 100 anos. Nas ilhas do Japão, outra equipa também encontrou centenários que viviam até uma idade muito avançada. Na Califórnia, na Costa Rica e na Icária, na Grécia. E Icária, o engraçado é que identificou a taxa de pessoas que alcançaram 90 anos no planeta. Aproximadamente uma em cada 3 pessoas chegam a essa idade. Portanto, estamos a falar realmente uma percentagem bastante grande, até porque estas zonas, dependendo do local, não são zonas demasiado populosas. Portanto, quando nós falamos uma em cada 3, já estamos a falar de algo considerável. E interessante que eles também verificaram que os icarianos tinham uma taxa de 20% menor incidência de câncer, de cancro, 50% menor de doenças cardíacas e praticamente nulas de demência, o que já por si só realmente é uma coisa incrível, porque infelizmente, como penso que devem saber, o nosso planeta, no mundo, cada vez tem mais demência, mais casos de demência, não é só a demência, depois abarca vários tipos de doenças lá dentro, portanto, Alzheimer, várias outras situações. Aqui nós vemos exatamente o contrário, ou seja, é quase como se fosse algo disparo em relação à média do que vemos do mundo. E agora sim, quais foram, digamos assim, os top situações que eles encontraram que tivesse provavelmente na base disto ocorrer? Ou pelo menos eles questionaram as pessoas, questionaram os aldeões dessas localidades, recolheram os dados e perceberam o quê? E eu vou só percorrer aqui porque é bastante interessante. Tenho aqui alguns nomes que eu não traduzi do inglês, mas que vou explicar. Downshift, ou seja, é reduzir, de baixar, digamos assim, o ritmo. E está ali uma posição de yoga no sentido de arranjar estratégias. Parece que a maior parte das pessoas tem nessas regiões, tem estratégias de reverter a doença através da libertação do stress, ou seja através da meditação, seja outras coisas que arranjam para realmente também terem tempo para si, relaxarem um pouco. Pode não ser através de práticas conhecidas como o yoga ou a meditação, mas tipo contemplação, a maior parte deles até estão em ambientes da natureza, ou seja, não estar constantemente em atividade constante e em ritmos muito acelerados. Outra coisa muito importante e que a maior parte das pessoas relataram foi que
o acordarem todos os dias com um sentido de propósito dava-lhes essa sensação de ter algum propósito na vida, da sua presença e daquilo que eles eram serem importante para eles e para a comunidade onde estavam inseridos. E o engraçado é que nós sabemos hoje que acordar e ter um propósito de vida pode agregar até 7 anos à nossa vida. 7 anos é bastante tempo. 7 anos dá, sei lá, para fazer N coisas na nossa vida e, além do mais, ter uma qualificação totalmente diferente. Outra coisa é a alimentação, que nós já sabemos e hoje em dia que se fala muito, não é? Já se fala muito a nível geral, que é o facto de nós optarmos por uma alimentação mais equilibrada, com menos carne, ainda que possa não ser totalmente sem carne, mas com mais plantas, mais frutas, outro tipo de alimentos e não tanto da parte animal. Outra coisa que relatavam é muitas vezes quando voltavam da sua jornada de trabalho ou de estarem a trabalhar em algum sítio ou a fazer alguma outra atividade, o facto de estar com amigos, a confraternizar, aqui dizem a questão do copo de vinho ou conviver, ou o facto de estarem com amigos cada dia, que isso também era uma forma de lhes dar alegria e de lhes dar e ter um sentimento de integração. E isso era um fator que muitos valorizavam e que valorizam no seu dia-a-dia. Que está ligado com o ponto seguinte também, que é a questão da comunidade, da família. Investir tempo com a família e estar com eles. Ter o senso de partilhar, estar presente, não é? Hoje em dia, no ritmo diário e no ritmo que existe em termos do dia-a-dia das pessoas, e que até esta pandemia nos veio também questionar aqui um bocadinho e que trazer-nos um bocadinho mais para casa, que é o podermos estarmos com pessoas da nossa família, porque nós estamos muito tempo fora de casa. Vocês, se calhar, estão neste momento numa posição diferente, porque a maior parte pode estar reformada, portanto já não tem isso, mas também pode, às vezes, nós podemos ter a família e muitas vezes não estamos com os membros da família, ou porque estão mais longe, ou porque nós não temos o hábito aqui na cidade de nos vermos. E isto é algo que eles muitos relatavam, porque a maior parte deles estavam mais próximos, procuravam essa proximidade e isso também lhes fazia reforçar e sentir que realmente eles estavam integrados numa comunidade. E também está aqui posto também para refletir que isto pode acrescentar 6 anos à nossa vida. Então nós vamos começar aqui a juntar e vamos perceber porque é que esta longevidade está aqui tão evidente, ou pode estar tão evidente. Da alimentação, ainda aqui outra regra, que é a questão da moderação. Nós hoje em dia temos acesso a tudo e mais alguma coisa, temos muita quantidade, embora às vezes alguns tenham muito, outros tenham menos, a verdade é que a maioria tem muito mais do que tinha às gerações anteriores. Portanto, nós às vezes comemos ou tentamos nos satisfazer mesmo sem termos necessidade dessas quantidades. E depois, obviamente, que isso depois tem repercussões no nosso corpo físico e consequentemente, também na parte mental. E eles tentam e têm alimentações muito mediterrânicas, com muita vegetais e com outro tipo de alimentos e com peixes, por exemplo. E eles dizem que é comer com moderação e parar quando tiver 80% cheio, ou seja, nós não irmos ao nosso limite e comemos para nos saciar, não propriamente para estarmos sempre com o objetivo de comer, com o objetivo de satisfação, com o objetivo e acabamos muitas vezes por exagerar e gerar depois desequilíbrios no corpo e desequilíbrios também na nossa parte emocional. Arranjar formas de mexer mais, está ali uns ténis, mexer, andar, fazer caminhadas,
fazer, estar ativo, não estar sedentário, não é? Muitas vezes nós acabamos de ter a tendência a ficar muito sedentários, a não nos mexermos, ainda para mais agora com este tempo. E isso tem efeitos biológicos, não é? Porque assim, isto é como um atleta, se ele não exercita o seu corpo, ainda que a gente possa não ser um atleta profissional, mas temos o nosso corpo se não se exercita, acumula e não flui, portanto, não. E nós depois sentimos também a nível do nosso humor, a nível da nossa parte hormonal, todos os nossos sistemas biológicos acabam por não funcionar bem. Então, o facto de estar em atividade e do facto de não ser sedentário, e alguma destas comunidades, em alguma destas regiões que apresentam mais longevidade, são pessoas que trabalham no campo e têm atividades até uma idade avançada, ou seja, enquanto se calhar às vezes nós nos reformamos com 60 anos ou com 65, obviamente que agora aumentou. E eu não estou a dizer que todas as pessoas, obviamente, ficam inativas, mas se a gente for pensar numa média, nem sempre a pessoa, se continuar a mexer, continuar a ter uma atividade física, aqui estamos a falar na questão física. E realmente a maior parte nestes locais as pessoas mexem-se até uma idade avançada, elas próprias estão autónomas. Se não estão autónomas, tentam promover isso. E isso parece, ao que tudo indica, ajudar nessa questão. Ajudar também a manterem-se úteis, produtivos e ativos, que é um aspecto bastante importante. O aspecto da tribo correta, tal e aqueles homenzinhos, é a comunidade, rodear-se de pessoas que têm comportamentos positivos, que inspiram em nós sentimentos ou exemplos positivos. E, consequentemente, isso gera novos comportamentos positivos. Quando diz aquela situação que esteve muito em voga, que era o pensamento positivo. Tenha pensamentos positivos, pronto. Às vezes é fácil falar, tenha pensamentos positivos, mas se a gente não faz, não tem uma ação, não basta só ter pensamentos positivos, não é? Mas a verdade é que se nós estivermos inseridos ou na família, ou num conjunto de amigos, ou até em atividades que nós estamos envolvidos, em voluntariado, o que seja, isso também promove, que dá um reforço positivo, cria-nos um ambiente positivo, para o qual também nós contribuímos, obviamente, que nos dá esse feedback e retroalimenta-nos. Não sei se vocês concordam, eu, pelo menos na minha experiência, isso é bastante importante. Não é só isso, mas isso é um aspecto importante. E muitas vezes isso pode ser um fator de manutenção, não é? Portanto, por exemplo, aqui na Universidade de Sénior, vocês têm o interesse de continuar a ter conhecimento, de conviver com as pessoas da universidade, com os colegas, procurar mais informação. Isso é um aspecto que não só vos dá prazer, mas também vos retroalimenta e também vos permite a tal atividade, a tal capacidade de continuarem a viver com qualificação, não é? E esse aspecto também penso que seja importante. O que é que vocês acham? Agora é o momento de eu perguntar. O que é que vocês acham disto que eu estou para aqui a falar? Querem deixar algum comentário? Estão à vontade, eu vou avançando. O último tópico que ali está é a situação, para além de fazer parte da comunidade, é a questão se a pessoa tem realmente uma comunidade que fazer parte. Às vezes até existem comunidades religiosas, de espiritualidade, onde nós nos revemos e que partilhamos. O facto de nós partilharmos objetivos ou formas de ver ou posturas na vida também é um bocadinho como o propósito, não é? Também nos faz acordar e ter um objetivo. E
ter vontade de continuar a viver, ter continuado a sentir-se útil, sentir-se que eu sou uma pessoa útil dentro da comunidade. Aquilo que eu sou e aquilo que eu faço tem alguma repercussão e eu estou a participar, estou ativa, estou a aprender. Eu vejo-me a mim como pessoa e vejo-me a mim nas outras pessoas na medida em que eu interajo e faço e estou em interação com os outros. E isto é algo também que muitos deles relatam, porque alguns, aliás, nós até vimos aqui, deixa eu só voltar para trás, que na Califórnia, um do grupo que foi estudado foi os Adventistas do Sétimo Dia, portanto é um tipo de religião, portanto, e eles estudaram e eles realmente eram um grupo que tinha maior longevidade e isto para eles provavelmente seria um dos casos em que realmente esta questão da comunidade, e temos aqui religiões, temos aqui comunidades, obviamente que será um ponto bastante importante, não é? Porque estão inseridos numa comunidade para os quais estão ativos, inseridos, e no caso de necessitarem algo, eles pode haver pessoas à nossa volta que estão disponíveis para nos ajudar, assim como nós estamos, obviamente, disponíveis para ajudar. Isto, inclusivamente, é um ponto que eu acho bastante importante. Isto já vai de acordo com aquilo que eu leio das minhas próprias pesquisas, que seria interessante, no meu ver, nós reavemos esta questão da comunidade, principalmente nas cidades, porque nem a questão se é bom ou se foi justo ou não ter acontecido, mas a verdade é que nas cidades nós temos tendência a cada um estar no seu próprio apartamento ou no seu próprio local, e nem às vezes no próprio prédio existe o senso de comunidade. Eu estou, obviamente, a falar da generalidade. Cada um de vocês pode viver num prédio onde até costumam fazer festas e interagem e há esse senso de comunidade, mas nem sempre existe este espaço, existe sempre um sentimento mais dependendo da pessoa, a pessoa já pode ter esse sentimento e já ser assim, mas as cidades são mais do ponto de vista da atividade, de andar, de fazer coisas mais sozinhos. E esta situação de que às vezes em regiões mais isoladas e em regiões que as pessoas precisam efetivamente de gerar uma comunidade porque precisam umas das outras, ou seja, não é que elas sejam diferentes, nós também precisamos da cidade, mas se calhar não damos essa importância porque muitas vezes estamos autónomos e não pensamos muito nisso. E quando estamos em regiões, se calhar, se estivéssemos numa região mais fechada, este aspecto de termos pessoas ao nosso lado e que se preocupam e perguntam como é que está, como é que não está, nós próprios fazemos isso com outra pessoa, isso é super importante. Porque, lá está, é como se só existisse uma rede que nos permite também estar melhor, estar bem e ter uma entreajuda e uma partilha que nos permite também estar lúcidos, estar ativos e ser úteis. Não é? Comecei a dizer no início da aula da questão da longevidade útil. Não importa para mim tanto eu ter uma grande idade e ter muita idade, se eu estou sozinho, se eu estou fechado, se eu não interajo com os outros, se eu me sinto uma pessoa mal, se eu próprio não me valorizo e não me vejo de outra forma, mas também não tenho muita coisa ao meu lado que também me estimule a que isso aconteça, nesse aspecto, e eu estou aqui a puxar um bocadinho a brasa sardinha da questão da comunidade, mas eu acho que é super, super importante esta questão, reaver e arranjar iniciativas e promover esta questão da comunidade, porque inclusivamente todos estes sítios das Blue Zones existem comunidades, existem locais, parece que há esse agrupamento e essa interajuda. Não quer dizer
que a pessoa seja forçada a pertencer a algo ou só viver em comunidade. Não penso que isso não seja, pelo menos não é a forma como eu vejo, mas estar inserido numa comunidade que está disponível, existir essa comunidade, penso que é algo que pode ajudar muito nesse sentido. Ora, temos aqui a Maria Milas e concorda. Augusta diz que sim, na minha opinião devemos estar a mexer, exatamente. A Maria de Lourdes diz que gosta de estar sempre ocupada e noto que nos dias atuais, obrigada a estar parada, sinto-me mais cansada sem nada a fazer. Ora, aí está. Eu acho que é um bocadinho o sentimento e não é para estar sempre a bater no mesmo, ou estar sempre a falar na pandemia, mas já que a Maria de Lourdes está a trazer isso, a verdade é que este sentimento, lá está, de não fazermos atividade física, não estamos tão em interação com a comunidade. Embora nós neste momento, por exemplo, estamos a fazer isso. Faz-nos muitas vezes ter um sentimento de cansaço sem ter tido propriamente atividade física, mas é um cansaço mais emocional, mais mental. Porquê? Porque o ser humano não foi feito para estar fechado. Portanto, o ser humano é um ser de comunicação, é um ser de interação. Portanto, quando nós estamos fechados, ou não estamos a atividade, ou não estamos a ter alguma utilidade naquilo que estamos a fazer, vem exatamente este sentimento. E às vezes o que é muito importante é procurar aquelas atividades que eu estava a falar há pouco, que nos podem ajudar a tirar um bocado o foco. Ou então a procurar novas coisas que nós não estávamos à espera, porque também não estávamos habituados, perdão, porque também o ser humano gosta de achar coisas novas, instiga-lhe a achar coisas novas para fazer, ou achar coisas que nunca achou. E isso pode ser um ponto de nós não entrarmos neste bolo, estar chateada e isto nunca mais passa e tudo isso. Obviamente que não é fácil aquilo que nós estamos a passar e se calhar a maior parte de nós nunca passou, não é? Mas essa é uma das questões. Ok, a Ana concorda. Manuela, boa tarde. A Maria de Luz acrescenta: quando cheguei aos 70 anos senti uma tristeza tão grande que fiz de contas e pensei que já estava na reta final. Maria de Lourdes. Mas agora não quero voltar àquele pensamento e andar sempre em frente. Ok, é isso. Mas isso é chamada, como está identificado até em termos de psicologia, crise de meia-idade. Pronto. Aqui um bocadinho mais para a frente da meia-idade, mas é mais ou menos nessas idades que é. Nós passamos por várias fases, não é? Passamos por uma fase de que nascemos, criança, adolescente. O que nós fazemos é basicamente brincar, interagir, depois passamos a outras atividades, depois passamos à vida adulta, que é uma vida, obviamente, muita atividade, principalmente a nível profissional, não é? A nível de sustentabilidade, e depois passamos, ou não, que é isso que a gente aqui está a levantar a questão, para uma fase com menos atividade, ou até a ausência de atividade. E é claro que todas as fases que nós nos deparamos, voltamos a ter um sentimento e é agora como é que eu me vou adaptar, o que é que vai acontecer, não é? E nós somos seres emocionais, somos seres que sentimos as coisas, é normal, também se não sentíssemos não éramos humanos, mas o interessante, pronto, é que às vezes também é normal ter esses pensamentos porque nós estamos a deparar-nos com uma coisa nova, não é? Agora, o interessante também, agregar aquilo que a Maria de Lourdes estava a dizer agora, é estas questões todas que estão aqui espelhadas, não é? Que foram, curiosamente, não será só... Isto foi a maior parte das conclusões que se chegou, não é? Que se está ainda em estudo de outras questões, mas é interessante pensar que tudo aquilo que foi identificado pode ser incorporado na nossa vida de hoje, não é? Portanto, tudo isto, ou seja, para nós adquirirmos uma condição,
seja ela qual for, ela tem que ser nutrida e trabalhada. Não é? Eu estava a falar no outro dia, estava a falar há pouco do exemplo do atleta. O atleta, para se tornar um atleta mediano, para um atleta profissional ou de alta competição, eu não estou a dizer que devemos ser de alta competição, né? Não precisamos ser todos de alta competição, mas há um trabalho, né? Para nós termos uma longevidade útil e produtiva. Produtiva não tem que ser no sentido de estamos a produzir para alguém. Não, produtiva no sentido de ser algo que produzimos coisas para nós, que estamos bem. Isso também é algo que é conquistado. É algo que tem que ser nutrido, tem que ser pensado, tem que ser analisado e mais do que isto, temos consciência para sermos longevos, para sermos pessoas que realmente vamos ter a nossa longevidade com utilidade, se calhar é bom priorizarmos algumas coisas. Não é? Estes são alguns exemplos. Eu vou falar um bocadinho mais, se der tempo mais para a frente, de algumas outras questões. Mas isto é algo que nós podemos e devemos incorporar. E se calhar, se nós tivermos uma longevidade grande, também nos podem vir perguntar a nós, então, mas eu sou do Sr. Vítor, mas então, diga-me lá, porquê que conseguiu, como é que acha que conseguiu chegar a essa idade? Com essa lucidez, não é? Com essa lucidez ou estando bem, não é? Como é que conseguiu isso? O que é que acha que está na base disso, não é? E depois o Sr. Vítor lá dirá, poderá coincidir alguma destas questões que eu trouxe aqui, mas se calhar é outra coisa normal. Ele pode dizer, não, eu gosto imenso, por exemplo, de ver séries na televisão, na RTP2, documentários, e eu incentivo-me, gosto de conhecer. Isso parece que não, parece que a minha cabeça fica mais lúcida, e eu gosto de ler, gosto de procurar mais informação. Eu sempre fui assim, mas agora eu continuei e acho que isso ajuda-me. Pois vamos ter casos como aquela senhora vai dizer, não, tomar um copozinho de vinho do Porto todos os dias à noite, aquilo é que melhora, é que traz longevidade. Portanto, há que ter atenção que cada um de nós, se calhar, tem a sua forma adaptada, porque existem, obviamente, coisas que estão comprovadas do ponto de vista biológico que realmente ajudam e aumentam a nossa longevidade, mas se calhar há particularidades que cada um de nós, que somos muito diferentes, e todos nós somos diferentes, ainda que humanos, que nos ajuda e que nos mantém essa tal longevidade. E isso é que é o interessante. Não é só uma questão biológica ou até genética, que influencia, obviamente, mas é, acima de tudo, aquilo que nós fazemos com essa mesma longevidade. Porque eu posso ter uma longevidade do ponto de vista genético, todos os meus avós viveram até aos 90 anos, 80. Eu, tudo bem, vou viver mais tempo, posso vir a viver mais tempo, se não acontecer nada entretanto, alguma doença, alguma outra questão, mas eu sou uma pessoa triste, eu não consigo viver, eu acho que está tudo errado, não me sinto bem. Portanto, eu cheguei àquela idade também, achei que mais valia ficar prostrada porque não tenho vontade de fazer nada e também não me sinto integrada em nenhum círculo de amigos. Portanto, isto é um exemplo, não é que as pessoas obviamente não têm que ser todas iguais. Mas estão a perceber que provavelmente há aqui outros fatores. E hoje em dia existem estudos que estão a tentar procurar esses fatores, mas existem aqui outros fatores que são muito mais fatores pessoais, nossos. O que é que nós fazemos com a nossa vida? Como é que nós somos? Como é que nós pensamos? Como é que nós vemos a vida? Como é que nós aproveitamos a vida e queremos continuar a aproveitar a vida? Que eu posso chegar aos 80 e dizer assim, não, já vivi tudo. Estou no meu plano direito, não é? Mas é toda esta questão que está aqui envolvida e que muito bem a Conceição diz, não depende só de fatores externos. A nossa longevidade, nós mesmos temos que trabalhar para isso, como tudo, não é, Conceição? Pronto, para nós sermos umas cozinheiras de mão cheia, passa a expressão,
temos que cozinhar, temos que ter amor à cozinha e gostar de procurar coisas e experimentar e fazer aquele doce diferente quando vem a família. E mesmo que aquilo não fique muito bem, mas pronto, já aprendemos mais uma coisa e percebemos se aquilo funciona ou não. Portanto, como tudo na vida, é preciso cultivar e ter amor e ter sensibilidade, desenvolver isso dentro de nós e, acima de tudo, autoinvestigação e disponibilidade para que isso aconteça. Pronto, agora não podemos ir para os copos, é verdade, mas pronto, mas podemos fazer em casa. Podemos fazer em casa qualquer coisa um bocadinho diferente. E Elsa, nós havemos de dançar. Portanto, isso vai acontecer de certeza. E aí vai ser um momento de felicidade para todos. Manter o corpo e a mente sempre ativos. Exato, então vamos só aqui avançar. Aqui avançar um bocadinho. Que é... Aqui duas letrinhas. QV. Quem é que adivinha o que é o QV? Não é QV com QV ganha você. É com QV. Quem é que adivinha? Quem é que adivinha? Quem é que adivinha? Qualificação vivencial. Parece assim um nome grande, mas qualificação já percebemos que é trazer qualidade às coisas e à nossa vida, e vivencial de vida, né? Do dia a dia, das nossas vivências, daquilo que nós somos. E aqui temos várias dimensões. Todas elas fazem parte de nós, todas elas estão agregadas. A nossa dimensão mental, aquilo que nós pensamos, como nós nos vemos, como é que vemos os outros, como é que a nossa família, qual é a forma da nossa família também ver-se e que nós também acabamos por incorporar isso em nós. Não é? Portanto, toda a construção daquilo que são os nossos pensamentos e de âmbito mental, também obviamente intelectual, mas o mental que abarca muita coisa nessa área. Dimensão espiritual, falámos das comunidades. O que é que para mim, em termos de pessoa, de essência, daquilo que eu sou, o que é importante, o que é que eu professo, em que é que eu me afilio, não é propriamente só em termos de religião, qual é a dimensão do meu bem-estar, daquilo que eu sou, o valor que eu dou a mim e aos outros como essências, princípios inteligentes, em que é que eu me enquadro nesse aspecto. Dimensão física, o meu corpo, a minha relação com o meu corpo, como é que eu, através do meu corpo, consigo me comunicar com a vida, com o mundo, com as outras pessoas. Eu procuro melhorar essa comunicação, estar bem fisicamente, saber-me comunicar, expressar-me aquilo que vai dentro de mim, eu conseguir expressar através do corpo, daquilo que eu demonstro para os outros, que a parte física e emocional está bastante relacionada. Temos aqui a dimensão emocional das relações. Como é que eu sinto? Como é que eu me sinto? Como é que eu posso melhorar as minhas emoções, o meu bem-estar novamente? Como é que isso depois vai afetar a forma como eu estou, como eu me relaciono com esse eu, o eu e as outras pessoas, não é? Porque isso está sempre a influenciar-nos no dia a dia, não é? A Ana está a dizer dançar. Dançar é ótimo e também gosto. Pronto. O dançar do corpo. O corpo transmite emoções. Dançar é uma expressão. É uma expressão física, mas também é uma expressão emocional. Que também, obviamente, tem relação com os outros. A forma como eu me expresso. Mas principalmente uma autoexpressão, não é? Uma forma, um bem-estar, é algo que eu me identifico. E a dimensão anímica, que é anímica no sentido da minha relação à vida, não é? Qual é a minha relação à vida, mais no sentido de ânimos, de energia? Como é que eu estou de vitalidade? Como é que está a minha relação? Da minha vitalidade para a vida, sinto-me bem,
sinto-me capaz, sinto que estou equilibrado, sinto-me que estou em contato com as coisas e com o que se está a passar à minha volta, ou eu estou num outro mundo, não estou bem cá, não é? Estou e não estou. Estou físico, mas não estou nas outras dimensões mentais. Portanto, há aqui outra coisa. Ou não, eu estou bem, eu posiciono como sou, há uma aceitação como sou, e isso projeta-se na minha energia, projeta-se naquilo que eu também projeto para os outros. Não é? Então, a qualificação vivencial é algo bastante importante e que devemos ensinar nas escolas. Não é? Para além de ler, escrever, da matemática, que é tudo importante. Mas todas estas dimensões nós trabalhamos um bocadinho em raspão em algumas áreas, depois a nível de outras formações que a gente tire, a nível da universidade, vamos dependendo da especialização, somos capazes de ir ali roçar em algumas coisas, mas lá mais na tenridade, que depois nos vai influenciar na nossa idade mais avançada, este tipo de assuntos, como é que eu sou, a minha dimensão mental, a minha parte de energia, como é que eu me relaciono com os outros, o que é que eu sinto, o que é que eu preciso, não é aquilo que é norma para todos. É o que é que eu, Sónia, preciso. Nunca ninguém me perguntou. o que é que a Sónia precisa? Né? O que é que precisa? Eu não sei se vocês já vos alguém perguntou, quando eram pequeninos ou quando estavam na escola. Não. Obviamente que isto tinha que se enquadrar num outro tipo de ensino e numa outra questão. Mas só vos trago isto para pensar que aquilo que não foi trabalhado na infância também nós só vamos adquirir mais à frente se, por duas razões, existir uma busca interna nossa, já inata, que nós tentamos procurar o autoconhecimento de alguma forma, ou, porque pode ser agregado, nós vamos de alguma forma encontrar pessoas ou encontrar conhecimentos ou instituições que nos vão fazer despertar isso, e nós próprios também vamos trabalhar dentro de nós, porque é sempre um trabalho também interior, acima de tudo, para nos despertar para estes temas. Mas eu penso que se nós tivermos consciência, nós em qualquer idade podemos tratá-los, em qualquer momento. O importante é trazer isso à luz. O importante é a gente refletir como estamos aqui a fazer. Se nós pensarmos sobre as coisas, temos inteligência e sabedoria para conseguir aplicar isso em algum momento da nossa vida. Melhor seria se nós começássemos, obviamente, lá atrás, porque quando chegássemos a determinada idade, obviamente que tudo isso já estaria muito mais trabalhado, mas nós temos que nos enquadrar, obviamente, no momento histórico que estamos a viver no planeta. E este é o momento, se calhar, de começar a falar mais sobre estes temas, porque assim também o exige mais. Nós entendemos porque é que a razão das coisas com maior detalhe. Está tudo bem até aqui? Ok. Então, nós percebemos que aqui a nossa vida é basicamente vivenciar e integrar. Não sei se concordam comigo. A nossa vida é basicamente viver, desafios, conquistas, o que vivemos no dia a dia, e depois integrarmos isso no nosso ser. Depois voltarmos a vivenciar mais coisas e integrar. Voltar a vivenciar e integrar. A verdade é que este é o processo que nos leva até ao final da nossa vida. Este é o dia a dia, não é? Claro que nesta roda, muitas vezes nós encontramos umas pedras que nos fazem parar ali um bocadinho o fluxo da roda, não é? Ou nós próprios paramos a roda e dizemos, não, espera aí, eu agora não aguento. Não, espera aí, eu estou a vivenciar ainda preciso de um tempo para integrar.
Quando digo integrar é nós ultrapassarmos os desafios que temos ou passarmos pelas situações e passarmos a uma fase seguinte, integrarmos isso naquilo que nós somos e na nossa vida. Então, vai haver depois mais coisas mais à frente, voltamos a vivenciar e voltamos a integrar. Quando este processo para, nós temos aquela sensação, não, nós não estamos a progredir, isto não está a avançar, isto não vamos conseguir, isto não vai, não é? Se nós muitas vezes podemos entrar nesta onda. Mas a verdade é que mais à frente ou mais atrás, esta é a dinâmica normal da vida, é vivenciar e integrar. E aqui a grande pergunta que eu me questiono todos os dias, que é: o que é que acontecerá quando a maior parte da humanidade for longeva? Ou seja, viver mais tempo. Atenção que isto é uma proposta que possivelmente, e claro que pode acontecer ainda muita coisa, muita situação, mas ao que indica, ao que parece, né? E como digo, pode haver obviamente outras coisas que vão acontecer, mas eu gosto de às vezes pensar: e se acontecer isto, se acontecer aquilo? E obviamente as perguntas é do reino do coaching. Portanto, junta-se a fome com vontade de comer, que é: e o que é que acontecerá quando a maior parte da humanidade for longeva? E vou só deixar no ar, enquanto vocês vão pensando, e vou trazer aqui a Elsa, que ainda disse, quando eu estava a falar, mas para isso temos que nos conhecer muito bem. Saber o que queremos e até onde podemos e queremos ir. Deixar um pouco as obrigações que a sociedade nos impõe. Largar os estereótipos a que estamos ligados. Claro, obviamente, nem sempre isso é fácil, não é? Agora, saber o que queremos e até onde podemos ou queremos ir é verdade. Mas às vezes, e vou trazer isso para vocês, e não se esqueçam da pergunta que ali está, que é: nós às vezes precisamos de avançar mesmo sem termos o conhecimento de tudo. É assim, em base nós não temos o conhecimento de tudo, obviamente, mas mesmo sem, vou reformular, mesmo sem ter as variáveis de tudo. Porquê? Porque às vezes o medo faz-nos impedir, o medo, ou queremos controlar todas as variáveis, ou achamos que não estamos à altura, ou achamos que é melhor ficar na nossa zona de conforto, arranjamos às vezes desculpas para não avançar e dizemos: não, eu ainda não estou preparada. E às vezes não estamos, pronto. Mas às vezes nós já temos a maior parte das condições. Só vamos perceber na plenitude aquilo que vamos vivenciar quando estivermos na própria experiência, porque antes ainda é uma teoria. Nós podemos ter muitas ideias, podemos fazer uma boa associação de ideias, ter um bom conhecimento intelectual, um bom conhecimento até científico das coisas, mas a verdade é, só quando nós passamos pelas experiências, eu não sei se concordam comigo, isto obviamente é aquela argumentação que eu agora estou a fazer, mas pensando na vossa vida e pensando nas vossas próprias experiências, pensando no hoje, naquilo que já viveram para trás, muitas coisas que vocês viveram, vocês não tinham certeza daquilo que ia acontecer quando tomaram uma decisão de, sei lá, de começar um negócio, de começar a trabalhar eu digo, pronto, eu estou a ir muito para o negócio e a parte profissional, mas pode ser outras coisas, de começar, e coisas que não correram bem e coisas que correram bem e adquiriram experiência e as coisas até eram diferentes daquilo que estavam a pensar. Portanto, às vezes a experiência é que nos indica se aquilo fazia sentido ou não, porque até lá era uma hipótese, era uma teoria, não é? Se todos avançarmos a uma longevidade maior, a sociedade será mais tolerante. Pronto, essa é a proposta, mas longevidade nem sempre
pode ser sinónimo de maturidade. Tal como mais idade nem sempre vem junto com maturidade. Não é? Porque nós temos aquela ideia daquele senhor mais velho, até com barba e bastante sénior, e que é uma pessoa super sábia, super madura. Nem sempre. Não é? Porque isso é também uma ideia que, não sei, isto obviamente é aquilo que eu vos estou a argumentar, mas nem sempre. Portanto, embora pareça paradoxal aquilo que eu estou aqui a fazer na aula, que obviamente estou a trazer a proposta da longevidade, mas a longevidade útil, a longevidade obviamente tem que ser acompanhada pelo tal trabalho naquelas esferas todas que há pouco falámos, e com um maior autoconhecimento, e sim aí chegamos a uma maior maturidade, que inclui ser mais tolerante, inclui ser mais inclusivo, não é? Obviamente, ver as coisas se calhar de uma forma mais global. E eu vou falar isso, por acaso vou falar isso mais à frente, se tivermos tempo aqui da aula. Então, voltando aqui à pergunta, penso que vocês também já tiveram tempo a pensar. Então, o que é que pode acontecer quando a maior parte da humanidade for longeva? E aqui eu hoje pensei em vos trazer aqui, trazer-vos aqui algumas ideias de um estudo que eu fiz e uma publicação que eu fiz em 2015 no Journal of Consciousness, que era uma publicação neocientífica de uma instituição a qual eu pertenci, que estava voltada para os estudos da consciência, aquilo que nós somos como princípios inteligentes, e eu tive a oportunidade de colocar um artigo chamado A Era da Longevidade Útil, Evidências de um Novo Tempo Consciencial. Claro que eu aqui não vos vou trazer o artigo todo, nem fazia sentido. Se tiverem interesse, obviamente, posso depois facultar a informação, mas que era um artigo mais de investigação, e penso depois tentar vir a desenvolver mais com o tempo, mas em que eu falava de uma proposta que não é algo que eu pelo menos tenha visto em algum sítio, mas é uma proposta a que eu chamo a Era da Longevidade, que seria a tal era, digamos assim, em que nós viveríamos no planeta com a maior parte das pessoas com uma idade já mais avançada. É algo que nós estamos a caminhar, é algo que ainda não é real, obviamente. Isto é uma proposta que eu coloco como vislumbrar, e na qual a média das pessoas realmente estava lúcida quanto à importância da longevidade e aproveitar essa longevidade de uma forma produtiva e evolutiva. Evolutiva no sentido de avançar, de trazer evolução às pessoas, e sendo que as pessoas eram longevas, era a maior parte das pessoas no planeta, aumentar até o índice de evolutividade do próprio planeta, que eu acho que é uma coisa bastante importante dentro daquilo que a Elsa estava a dizer, na questão da maturidade, na questão de termos uma maior visão de conjunto, de nós e dos outros. Em 2050, se tudo correr bem, que isto são prognósticos, obviamente que já aconteceram umas coisas que podem vir, obviamente, a trazer aqui menos, a alterar aqui os números. Em 2050 teremos uma média de 9 milhões de população mundial que terão mais do que 65 anos, à volta de 16%. Isto até pode vir a ser mais, mas pronto, isto é um prognóstico, digamos assim. Agora, é assim, vejam que se nós tivermos estas pessoas todas, com mais de 65 anos, são pessoas que teoricamente, obviamente que vai haver aqui muitos desníveis, mas teoricamente são pessoas que já viveram uma vida, não é? Já tiveram várias experiências, e que fazem uma massa pensante, têm
têm ali todo um conjunto, ou poderão ter ali todo um conjunto de características que aqui estão algumas, que já vou falar delas, algumas propostas, não é? Que se trabalhasse no sentido de obter estas características, para que realmente, se esse conjunto de pessoas vão ser mais no planeta, nós pudéssemos também realmente aumentar estas características e massificá-las. Porque, como digo, não importa viver mais tempo, se eu não aproveitar todo o histórico, e já falámos inclusivamente aqui numa aula sobre o legado, todo o nosso legado e tudo aquilo que nós fazemos, seja não tão utilizado. Porque se nós só viver por viver, para mim não faz sentido. Portanto, e muito menos para o planeta. Quer dizer, para o planeta se calhar é, pronto, por um lado, desde que a gente não faça muita moça, não sei se será indiferente, mas eu penso que não, porque a nossa manifestação, nós estamos sempre a influenciar o planeta e o planeta influencia-nos a nós. Portanto, há aqui, o planeta ele próprio é quase como um ser vivo. Mas pronto, isso são outras coisas, trazendo-nos aqui na longevidade produtiva, que eu trazia aqui como a capacidade da consciência, o princípio inteligente, longevo de se manter útil e construtivo durante a longa existência, em relação à esperança média de vida humana. Que assim, é realmente nós temos produtividade, não é produtividade de números, não é produtividade de trazer riqueza só para alguns, não é o materialismo, é produtividade a vários níveis, todas aquelas esferas que nós falamos. É nós estamos bem connosco próprios, nós estamos lúcidos, não temos demências, não estamos bem dos nossos próprios pés. E para além disso, podemos ser um exemplo, se estivermos bem, podemos ser um exemplo positivo, que era um dos aspectos daqueles tópicos iniciais que nós falamos aqui na aula. Portanto, no fundo, atingir, e muito bem, Elsa, a tal maturidade. Eu digo aqui holossomática, que holo é o todo. É nós trabalharmos com todas aquelas esferas que eu fiz a proposta no início da aula, esfera da parte física, a parte mental, a parte espiritual, a parte emocional. Portanto, tudo aquilo ser trabalhado naquelas variantes. Claro que nesta proposta eu vou voltar àquela questão. Isto é algo poderia ser trabalhado lá no início da criança. Começar a falar, obviamente, na linguagem adaptada à fase da vida, mas começar a trabalhar estas questões lá na frente. Mas nós ainda não estamos nessa fase. Se calhar daqui a uns anos temos o prognóstico 2050, não sabemos como é que as coisas vão estar. Mas é começar a trabalhar, primeiro a falar sobre isto e depois é começar a incorporar. As pessoas agora refletirem se vale a pena e começar a desenvolver, quem já está nesta fase etária, e ser um exemplo até para as gerações que aí vêm, que se vão tornar os longevos do futuro. Quem sabe eles próprios também começar a desenvolver essas capacidades neles, porque eles vão ser os longevos do futuro mesmo. Então o que é que eu pus aqui? Maturidade consciencial, é maturidade da própria pessoa, da pessoa que é, a sua ética, a sua forma de estar na vida, o que é que ela prioriza, quais são os seus valores. Portanto, ter uma visão do conjunto do mundo de uma forma mais integral, não é de uma forma só egocêntrica do seu próprio eu. É como é que o meu eu também é importante no seu desenvolvimento no dia a dia, com as outras pessoas, naquilo que eu faço, naquilo que eu exemplifico. Esse tal discernimento, que é outro tópico que ali está, ter discernimento sobre as coisas, não é fazer as coisas porque faço, pronto, olha, agora apetece-me fazer, não é? Ou eu faço isto porque pronto, vai ser bom para mim, ou é bom só para a minha família. Não, há decisões e posturas que nós tomamos que influenciam não só as pessoas que nos estão próximas, influenciam a várias pessoas, e principalmente quando trabalhamos com as pessoas, quando estamos em contato com outras pessoas, o nosso exemplo é muito importante. Tudo aquilo que nós falamos pode ter influência nas outras pessoas.
Por isso é que é tão importante pensarmos e termos cuidado com aquilo que dizemos. Não é inibirmos, é pensarmos sobre o efeito que isso pode ter nos outros e em nós. Porque nós também somos os outros, estamos interligados, não é? Então, a questão do exemplarismo, que eu já falei, as nossas prioridades, o que é que nós fazemos com a vida, não é? Pronto, em tudo nós temos a decisão. Eu faço uma coisa, eu vou ter aquele benefício, eu faço outra, vou ter outro benefício, mas às vezes há prioridades, há coisas que são mais importantes, em vez, por exemplo, eu vou dar um exemplo e não quero que as pessoas que vão ao futebol se sintam ofendidas, mas, por exemplo, eu, em vez de ir ao futebol e gastar dinheiro num bilhete de futebol, podia ser outra coisa. Eu estou só a pegar no exemplo para ser mais objetiva, para não ficar no ar. Eu, em vez de comprar um bilhete do futebol, eu invisto, por exemplo, sei lá, para comprar um livro. Porque aquele tema pode ser importante para eu perceber determinada coisa. Eu fazer um curso. Ou eu comprar, sei lá, compro um voucher de massagem para a minha mulher porque eu sei que ela precisa e anda estressada e cansada. Eu abdiquei de algo que é meu e eu priorizei o bem-estar do outro. Não quer dizer que eu tenha que fazer sempre isto, obviamente. E em cada situação. Estou só a dar um exemplo. E às vezes, principalmente na nossa sociedade, nós reclamamos muito, às vezes, e não pensamos que há sempre coisas que, nas nossas decisões e prioridades, nós também nem sempre acertamos. E há coisas que nós precisamos realmente refletir, e isso é mais importante às vezes. Nós priorizamos coisas que são mais produtivas, mais evolutivas, promovem o meu bem-estar e dos outros, do que só coisas que são mais efêmeras. E como digo, o exemplo do futebol podia ser outra coisa qualquer, mas não deixa de ser um exemplo, não é? Porque há coisas que nós tomamos decisões que podem nos trazer um bem-estar mais a longo prazo e nós optamos, sei lá, por jantar e ir fazer uma coisa que é mais perene, que é só um prazer naquele momento. Não quer dizer que a gente não tenha de ter prazeres também, não é isso, mas penso que vocês percebem o que é que eu quero aqui explicitar. Se não perceberem, também reclamem aí nos comentários, botem abaixo, força. Cidadania cosmoética. Isto também é uma palavra nova. Quando eu falo cidadania cosmoética, cosmos vem de cosmos, pronto. Ética, ética é um conjunto de regras, de valores humanos. Quando falamos de cosmos, era trazer aqui um bocadinho mais para o universal. Se calhar nós estamos integrados num cosmos, se calhar tem um conjunto de regras um bocadinho maiores, porque nós às vezes pensamos só muito terráqueos, muito só de normas planetárias, da forma de pensar aqui no nosso plano terreno. Mas lá fora até as leis da física e da química e tudo no outro planeta já é diferente, não é? Já funciona de maneira diferente e não se aplica ao mesmo que aqui na Terra. E nós às vezes, como vivemos aqui, temos muito tempo só no nosso espaço, acabamos de esquecer que estamos englobados num universo, num cosmos. E nem sempre aquilo que é bom para o meu bairro, para o meu país, ou para o meu prédio, ou para onde eu estou, é bom para outras pessoas, para outro país, para outra forma de pensar, não é? E quando eu trago aqui a questão da cidadania cosmoética, que nós somos cidadãos do planeta Terra, do país onde estamos, mas também somos cidadãos do cosmos. Né? Por exemplo, nós andamos lá fora com os foguetões e com a exploração espacial. E se calhar ninguém se preocupa que deixamos lixo espacial à volta da Terra. Se calhar a missão é nobre, que é procurarmos. Nobre, pronto, pode ser questionada de várias formas, mas digamos que a missão é nobre no sentido de explorar o nosso universo, não é? Trazer mais informação. Mas também, por esse caminho, também deixamos um rastro e poluímos
o espaço à nossa volta. Então é estes questionamentos, se calhar no dia a dia, e se calhar vocês estão a estranhar eu falar nisto, mas geralmente nós não pensamos, nós pensamos tipo, o que é que vai acontecer em Portugal, e o que é que vai acontecer com só os portugueses, não é? Ou então pronto, ok, quando é uma coisa que afeta o mundo todo, aí então a gente preocupa-se e reflete. Estou a falar na média, não estou a dizer que vocês não se preocupem, mas estamos a falar como um todo, não é? Mas se calhar há coisas como a pandemia agora que afeta a todos, não é? Não interessa se é preto, se é negro, se é indiano, se o que é. Nós somos todos cidadãos do mesmo planeta. Ah, pois é. E quando há um bicho que faz parar todo o mundo, é incrível, mas acontece. E é preciso um bicho fazer parar o mundo para a gente refletir sobre isto. Por exemplo, podia ser outra coisa. Para avançarmos, para não demorar muito tempo. Motivação, trabalho e lazer. Isto é um trinómio muito importante que começa a ser priorizar um bocadinho o nosso planeta, mas que nem sempre é tomado em consideração. Porque nos é pedido vamos trabalhar. É preciso trabalhar para quê? Para pôr a economia a funcionar, para nós termos emprego, para termos uma casa, para termos comida. Então, e o lazer e a motivação? Motivação, pronto, são capazes de sim, é preciso a motivação, que é para vocês estarem motivados, que é para trabalharem, para produzirem. Então, o que é que nos anima? Então, e o lazer? Até nós temos prazer naquilo que estamos a fazer, temos sentido naquilo que estamos a fazer, não é? Nós sentimos basicamente que faz sentido a gente estar a fazer aquela tarefa. Sentimos integrados. Sentimos que faz sentido e que nos sentem e que sentimos que fazemos parte e estamos a fazer a nossa contribuição, não é? Por exemplo, muitas vezes, quando nós fazemos voluntariado, por exemplo, quando a coisa corre bem, nós sentimos que estamos a dar o nosso melhor. Nós nem sempre estamos lá, nós não estamos lá para receber um salário ou para receber reconhecimento ou para subir para aquele posto. Às vezes até subimos em termos de tarefas, em termos de funções. Mas se a coisa correr bem e for ética e houver como dizer, se houver agora falta uma palavra, uma transparência no processo, o nosso objetivo lá é ajudarmos. Claro que nós somos sempre ajudados, que é, nós temos o bem-estar, sentimos o bem-estar quando ajudamos, sentimos que há um retorno nesse sentido, não é? Mas há uma motivação, nós sentimos. Então, o nosso lazer, muitas vezes, nós nem sentimos propriamente vontade, nós estamos a trabalhar, estamos a ter prazer ao mesmo tempo, mas estamos motivados. E isto é uma coisa bastante importante no nosso planeta. Porquê? Porque nós, quando trabalhamos uma vida inteira, 30 anos, ou as gerações mais antigas, não é? Digamos assim, nesta transição, estamos numa transição, em que trabalhavam, agora não é tanto assim, trabalhavam 30 ou 40 anos na mesma função, sempre a fazer a mesma coisa. O que é que acontece? Quando a pessoa chega à fase da reforma, o que a pessoa quer é reformar-se, porque está farta. Não há ser humano que aguente. Estar sempre, não ter um sentido de propósito não é missionário, é um sentido de propósito no sentido sentir que faz parte, está integrado, que aquilo que está a fazer de alguma forma vai de encontro a alguma parte do seu ser. Pronto. Só assim é que ele consegue ser motivado. Claro que hoje em dia, em termos profissionais, há muitas formas e muitas estratégias de engagement, de tentar motivar as pessoas. Mas a verdadeira motivação tem que ser interior da pessoa, porque eu posso me sentir, isto é como uma palestra inspiracional. Eu posso inspirar as pessoas com grandes palavras e ter a capacidade até de os ajudar nesse sentido. Mas as coisas
se a pessoa, ela própria, não tomar assim a motivação e o motor de continuar esse processo, ele é momentâneo, é no momento. Eu no momento tenho uma inspiração ou tenho um acesso anímico, falamos da esfera anímica, de energia, eu sinto-me empoderada, sou capaz de fazer tudo, mas depois no dia seguinte, se eu não tomar alguma ação para que isso aconteça, eu de certeza absoluta não vou ter resultados. E no meu entender, uma das razões porque a maior parte das pessoas muitas vezes chegam à reforma e só têm vontade de reformar e depois não fazer mais nada, pelo menos algumas até no momento, obviamente é normal, mas algumas acabam mesmo por não fazer mais nada durante a sua vida. E estão no seu direito, que é preciso ressalvar isso. Mas a vida, ela própria, incita-nos, quanto mais não seja para termos a tal sentido de propósito e de motivação e de bem-estar, a que pelo menos a gente interaja com as pessoas, estejamos em comunidade, façamos alguma coisa. Porque senão, evidentemente, nós morremos, podemos não morrer fisicamente, mas morremos interiormente. Não é? E isso acho que é uma perda sempre. Ok, Conceição diz que apenas nos preocupamos quando nos toca diretamente, claro. É assim a maior parte assim, das pessoas do planeta. E depois cada um deve fazer a sua autorreflexão, é claro. Então, só para ir acabando, esta foi a proposta que eu coloquei no artigo, obviamente, que pode ser complementada, tem obviamente aqui só algumas ideias, que era, digamos assim, o perfil de um longevo útil, alguém que já chegou à longevidade, mas que se calhar trabalhou ou está a trabalhar algumas características no seu perfil que poderíamos classificá-lo como um longevo útil, ok? Alguém que está no exercício desta função ou desta personagem ou é uma pessoa que é isto, não é? Uma das coisas que eu pus aqui é líder pela sua experiência. Obviamente tudo o que eu vou colocar aqui é no sentido da pessoa ter trabalhado estas características, ela dar valor, ela ter procurado desenvolver isto de alguma forma. Ou a sua vida levou que ele desenvolvesse, mas que ele próprio desenvolveu esse em si. Ele pode não lhe dar o nome de longevo útil, mas ele apresenta estas características. É líder pela sua experiência, portanto, pelo conjunto de experiências que ele adquiriu, ele naturalmente é um líder. O líder, ele não tem que estar à frente de nenhuma empresa ou de nenhum empreendimento, mas ele, pelas suas características, ele próprio apresenta essa característica. Outro aspecto é priorizar o seu bem-estar e dos outros. Ele já entendeu, dentro das suas vivências, que o facto de ele dar valor e optar muitas vezes pelo seu bem-estar é primordial para que ele permaneça bem. E mais do que isso, ele vai estar com os outros e vai tentar de alguma forma também transmitir isso aos outros e priorizar isso e passar essa informação para os outros, porque ele percebe por ele que isso é algo bastante importante. Disponibilidade íntima, ele está disponível para a vida, para as coisas que lhe estão a acontecer, para aquilo que ainda está para vir, digamos assim, porque ele sabe que foi assim ao longo da sua vida. Ao longo da sua vida ele passou por várias fases e passou por várias vivências, portanto ele está disponível para a vida, ele não se fechou para a vida. É alguém empático, interativo e independente. Aqui, quando falamos de independência, claro que temos aqui as questões de parte física, não é? Claro, quando nós vamos envelhecendo, existe toda uma condição biológica que, obviamente, pode ser ou não decisiva para a nossa independência. Mas ser independente não é só fisicamente, é ser basicamente independente de cabeça, independente de intenção, independente da sua postura de vida. Podemos estar numa cadeira de rodas, mas sermos alguém que não se considera uma pessoa
que não se considera uma pessoa totalmente dependente dos outros. E além disso, a nossa própria independência também pode ser trabalhada ao longo dos anos. Ou seja, nós fazemos exercício físico, nós estamos atentos à nossa saúde, todas aquelas questões no início que falámos, de uma boa refeição, da questão de priorizar ambientes do ar livre, estar com amigos, priorizar o bem-estar, tudo isso nos pode levar a essa tal independência e pensamos nisso. Também quando pensamos em independência financeira, que é outro aspecto também, e que eu acho principalmente quando falamos das crianças e das camadas mais jovens, era algo que se ia de falar muito, era a educação financeira. E eu acho que começas a falar, já se fala, mas fala-se pouco, que é, nós temos a nossa independência financeira, não estamos dependentes nem de filhos, nem de tios, não estamos dependentes com parentes, estamos sempre interdependentes no sentido dos nossos filhos ou os familiares nos ajudarem e nós aceitarmos isso e agradecermos, não é? Agora, estamos independentes financeiramente e não estamos só dependentes disso. É realmente sabemos gerir sempre da melhor forma possível. Há sempre condicionantes que acontecem na vida, obviamente, mas gerimos as nossas finanças também de acordo com aquilo que falávamos das nossas prioridades evolutivas, não é? Gerimos as nossas finanças no sentido de nos precavermos, não deixarmos viver os prazeres da vida, mas nos precavermos, fazer priorizações, para quando chegarmos a uma parte mais avançada podermos ter uma melhor condição. Isso é otimização. Em tudo na vida, a otimização permite-nos isso. Isso também é independência. E é bastante importante, porque isso dá-nos independência também de nós podermos ter opiniões sobre as coisas e podemos ter uma palavra a dizer. Portanto, quando nós estamos dependentes de outras pessoas ou quando estamos dependentes de algumas situações, nem sempre nós estamos em condições de poder tomar as nossas decisões e o que nós queremos fazer para a nossa vida. Isso não é só na idade avançada, em qualquer idade, não é? Mas nós estamos aqui a falar num perfil de alguém que já reúne algum outro tipo de condições. Em desenvolvimento da sua desperticidade. Isto também é um novo conceito que estava enquadrado numa outra linguagem, obviamente, mas acho que eu explicando vocês percebem que ele está em desenvolvimento de tornar-se melhor, mais lúcido, mais desperto em relação às coisas. Está mais desperto para a sua condição e o que se passa à nossa volta. É exatamente aquilo que eu estava a falar há pouco, que é, ok, eu tenho a noção do que está a acontecer, o quê? Só no meu bairro? Só no meu prédio? No mundo? Então é no mundo para além do mundo. O que é que está a acontecer também para além do mundo? Pronto, dentro até onde eu posso ter ferramentas para o conhecer, mas no universo as coisas estão a acontecer. E no meu universo interior, será que eu tenho conhecimento do que vai dentro de mim? Não é? O maior autoconhecimento traz-nos essa desperticidade ou pode-nos trazer essa desperticidade. Atividade mental também, que nos ajuda muito, a ligar também com a desperticidade. Maior tranquilidade das emoções. Este é capaz de ser, se calhar, dos itens mais desafiantes desta proposta. Maior tranquilidade das emoções. Eu não sei o que é que vocês acham, mas isto é um desafio. Não é que alguém inibe aquilo que sente, só para dizer que domina. Não, é alguém que tem uma maior tranquilidade das suas emoções, ou seja, os seus piques, as suas alterações existem. Alterações de emoções, ou picos de humor, ou desequilíbrios, só que eles têm níveis tão pequeninos que eles não são tão perceptíveis. Não é?
É a diferença entre uma pessoa que tem distemia, portanto tem alterações de humor, que vai de total apatia a de repente o mundo está contra o mundo e solta, passa a expressão, os cães por todo lado, para uma pessoa que tem alterações, ela consegue ter tranquilidade de reconhecê-las, mas ela de alguma forma modula isso. E vocês perguntam, como é que isso é possível? Há pessoas que são mais tranquilas que outras, são mais serenas. Há pessoas que, perante as coisas que acontecem, claro, obviamente, teremos que perceber se a pessoa está a fingir o estado, mas não pensando, pessoas que nós conhecemos no dia a dia, há pessoas que são mais serenas e mais tranquilas que outras. Não é? Há pessoas que qualquer coisa saltam logo e há pessoas que não. Pronto, obviamente, não é que eles não sentem, não é que eles não são humanos, mas a sua capacidade de entender e de modular isso, não deixar que isso os afete, ou até não deixarem que determinadas emoções tenham um efeito a ponto de ser maléfico e descontrolarem-se, existem pessoas que já são um pouco assim, não é? Melhor consegue gerir as emoções? Sim, no fundo é isso. Ele consegue gerir melhor as suas emoções. Porquê? Porque ele está a trabalhar mais aquilo que se chama, que eu trouxe hoje esta proposta de desperticidade. Ele está a tentar ser mais lúcido para as coisas. Ou seja, ou eu perceber que aquilo não me leva a lado nenhum, a exacerbação de determinada emoção, ou eu perceber, isto é um exercício, só colocando na prática, não é? É uma capacidade a desenvolver, que ao perceber que realmente aquela emoção, aquele gatilho, aquele hábito de reagir daquela forma, vai produzir determinado resultado, ou seja, que não vai ser útil para ninguém, não é? Ele consegue gerir a emoção e ele tentar modular que isso não saia com aquela carga emocional. Atenção que eu não estou a dizer que a pessoa não sente as coisas. Ela se calhar não sente com aquela intensidade porque ela percebe a razão de ser daquilo e que aquilo não faz sentido de ser daquela forma. Ok? Hoje em dia fala-se em inteligência emocional, não sei se vocês já ouviram falar. É uma das características, uma das valências. Por acaso podíamos falar sobre inteligências, fazer uma aula de falar sobre as inteligências também poderia ser talvez giro. Há um tipo de inteligência que é a inteligência emocional, que muitos de nós podem ter essa característica, que é ter uma capacidade acima da média de conseguir gerir melhor as suas emoções. E mais, ser empático, conseguir entender porque é que aquela pessoa tem aquela emoção. E muitas vezes até por ter essa capacidade de gerir, de autogestão, parte sempre de nós. Nós não podemos oferecer aquilo que não temos. Ter essa capacidade de autogestão melhorada, não é? Pode até ser um fator, pessoas que conseguem gerir bem com as outras pessoas, conseguem gerir equipas, conseguem perceber as pessoas de um ponto de vista geral e modular como um todo, ajudar na interação de conflitos, de situações mais complicadas. O que é que vocês acham que, por exemplo, uma coisa que me veio à cabeça, daquelas pessoas que são, quando há, por exemplo, um tiroteio ou uma situação complicada em que há reféns, quando chamam uma pessoa que é o mediador, por exemplo, qual será uma das inteligências que ele deve ter desenvolvida? Será uma pessoa que, se, por exemplo, o chefe dos reféns disser assim, nós vamos já matar 20 reféns que aqui estão, se não fazem isto e se não fazem aquilo, como é que será que essa pessoa é? Será que essa pessoa tem que ter este módulo de inteligência mais desenvolvido? Não pode ser uma pessoa que vai começar a falar na mesma onda ou que vai entrar na mesma onda de medo, de agressividade, de tensão que o chefe dos reféns tem naquele momento.
não é? Portanto, ele de alguma forma vai tentar ganhar a confiança da outra pessoa e tentar trabalhar isso, não é? Agora, nós só conseguimos trazer isso para a outra pessoa quando nós, de certa forma, já temos isso trabalhado dentro de nós. E isso é um aspecto. Isto é um dos principais desafios que eu acho que nós, como seres humanos, temos. E que isso pode vir a ser muito importante quando nós falamos no tal aumento da nossa capacidade de deixarmos de ser tão espécie humanoide, não é? Porque nós ainda temos muita coisa de macaco, não é? de reação e de tiques e de forma de reagir, e começamos a ser um outro tipo de espécie, um outro tipo de homem, não é? Passamos do homem sapiens sapiens, se calhar, para uma outra proposta, mas isso já seria um outro tema. Então, voltando e só finalizando, eu digo aqui um holopensene e bioenergias mais sadias. Isto tem a ver com aquela parte anímica que eu falava da esfera anímica, que é nós mobilizamos nós a todo momento as nossas emoções, aquilo que pensamos, aquilo que emanamos, aquilo que transmitimos para os outros, é o nosso cartão de identidade. É aquilo que as pessoas nos conhecem. Quando alguém olha para a Luísa ou para a Inês, as pessoas geralmente vão dizer, não, a Inês é uma pessoa que quando a gente está ao lado dela, sente-se bem, tranquila, calma. A gente quando está ao lado da Luísa, é uma pessoa que nos põe alegre, é muito bem disposta e está sempre a contar anedotas. Ou quando estamos ao pé do senhor Vito, do senhor Marco, ele é boa pessoa, mas ele é assim um bocadinho tristonho, pronto. Nós tentamos animá-lo, mas ele não se sente assim tão bem. Cada pessoa tem o seu próprio padrão. Não é bom nem é mau. É aquilo que a pessoa é, ou aquilo que a pessoa está a passar naquele momento, não é? Então, isso faz toda a diferença. O que é que a gente passa para o mundo? Não é nós queremos ser uma pessoa diferente daquilo que somos. Porque se nós estivermos a trabalhar connosco e melhorarmos como um todo ou em várias partes, nós já estamos a aproximar-nos um bocadinho de outras coisas, não é? Agora eu falo ali de holo ou pensar nesse conjunto. Holo é o conjunto dos nossos pensamentos, aquilo que nós pensamos. Como é que nós podemos ser positivos se a gente pensa todos os dias assim? Pronto, isto agora já sei que vai correr mal. Isto vai correr mal e o prognóstico é este. Eu sempre me senti mal e isto não vai ser diferente. Porque eu já percebi que isto não vai ser diferente. Ou seja, nós próprios criamos a nossa realidade, não é? Então, nós estamos a falar de longevidade. Não é? Há quantos anos nós somos assim? Voltamos lá ao atrás, não é? O longevo que eu sou hoje, não é muito diferente do longevo que eu era, se calhar, há uns anos. É toda uma construção, não é? É tudo isso que nos faz chegar até onde nós estamos. Então, é importante nós pensarmos, e esta proposta do perfil de longevo útil é aquilo que nós somos também vai ser transmitido. Quanto mais nós nos aprimorarmos e quando trabalharmos mais estes aspectos, mais nos vamos aproximar e vamos poder usufruir desta longevidade. Porque não vale a pena nós vivemos muito mais tempo, pelo menos dentro da minha perspectiva. Se vamos ter esta benesse, no meu sentido é uma benesse, o que é que a gente vai fazer com isto? Não é? Se vamos manter sempre aquilo que já éramos até agora. Não é? Sendo que nós estamos englobados também num mundo que ele próprio tem os seus desafios e ele próprio está a passar por várias metamorfoses. Não é? Num outro mundo, numa outra perspectiva que eu aqui hoje vos apresentei,
provavelmente este perfil seria uma outra vida, digamos assim, depois desta vida. E esse é um aspecto interessante. Olha, nós estamos a acabar a aula de hoje. Isto é um tema que eu gosto muito, não sei se deu para perceber. Acho que é um tema que eu gosto porque eu estou, como todos vocês estamos neste processo, não sei até quando é que eu vou viver, até que idade, mas é um tema que para mim é bastante interessante e acho que é de refletir, porque nós já refletimos muito sobre a infância e sobre a adolescência, que eram áreas que até a alguma altura, se calhar até a geração anterior, não era dado também muita importância, mas foi dado e agora temos que, na minha perspectiva, olhar para este lado, para o outro lado, que são a longevidade, mais sénior, mais esta parte, para nós estarmos melhor e para podermos aproveitar todos, porque estamos todos neste processo, podemos aproveitar mais esta questão. Sim, Augusta, acho que sim, que acho que podemos falar-se uma aula sobre inteligências, acho que isso era muito giro. Fica aqui a proposta talvez de fazermos isso. Queria agradecer muito a vocês a paciência de me estarem a ouvir. Espero que tenha mexido aí um bocadinho e tenha-vos feito pensar. Se vocês tiverem algumas ideias depois das aulas, que isto gera algum brainstorming, que vocês quisessem acrescentar e este não fosse o momento nos comentários, ou que não queiram, ou que não seja oportuno, por favor, mandem-me. O meu e-mail é energia em inglês com y, energysf@sap.pt, energysf@sap.pt, portanto enviem-me, eu posso trazer para a aula seguinte, de falarmos o que for, posso responder, portanto acho que pode ser uma coisa proveitosa para todos e eu gosto, acho que é bom nós instigarmos uns aos outros. Então, aos futuros longevos úteis, desejo uma boa tarde e até à próxima aula. E fiquem bem, ok? Fiquem bem. Obrigada a todos.